Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês e hoje eu trouxe uma dica aqui de leitura de um assunto que está cada vez crescendo mais no meio de microcontroladores e sistemas embarcados. É um tipo de conteúdo, é o tipo de assunto que o pessoal que trabalha aí com microcontroladores tem que começar a entender, tem que começar a buscar, porque realmente vai ser muito importante, vai ser fundamental aí para os futuros projetos. Então vamos lá, vamos conhecer o livro. Opa! Então, pessoal, eu trouxe um livro agora aqui para falar um pouquinho com vocês sobre Linux. Então, quem trabalha, quem conhece um pouco aí de microcontrolador, ou mesmo até por hobby, não é nem profissionalmente, está vendo que cada vez mais está sendo necessário conhecer um pouco de Linux, pelo menos um pouco de Linux para se trabalhar com microcontroladores. Então, os microcontroladores, agora esses processadores de aplicação estão cada vez mais entrando nesse mercado que antigamente a gente só trabalhava com um microcontroladorzinho pequeno, de 8 bits, ou mesmo de 32 bits, mas com um núcleo ali bem reduzido, perto de um microprocessador, mas cada vez mais esse poder de processamento dos microcontroladores das aplicações está aumentando, os núcleos estão cada vez mais poderosos, com cada vez mais recursos, as demandas que a aplicação exige também estão cada vez mais complexas e para isso, cedo ou tarde, você vai acabar se deparando com a necessidade de utilizar alguma coisa um pouco mais poderosa aí para resolver o seu projeto e conhecimento de um sistema operacional aí vai ser fundamental. E o Linux é o sistema mais utilizado aí para esse nicho de sistemas embarcados, por ser open source, por ter possibilidade também de você utilizar sem pagar royalties para ninguém, então isso muitas vezes é bastante interessante, por ser por ter o código-fonte aberto, o que facilita a questão de desenvolvimento, de drivers, não só por você, mas por uma comunidade gigantesca, então é bom conhecer um pouquinho. E eu trouxe esse livro aqui, um livro que eu achei muito interessante aí sobre o estudo de Linux, mesmo para o pessoal que está começando, é um livro bem interessante. Tem um outro livro que eu vou mostrar também para vocês, da editora Novatec também, de um outro autor, um autor brasileiro. Esse daqui não é de um autor brasileiro, é uma tradução. Mas eu resolvi dar uma ênfase maior aqui nesse livro aqui, porque eu achei que a linguagem dele, assim, a forma como que ele foi encadeando as ideias no decorrer do livro, ficou mais interessante para o pessoal que está começando. Então ele vai fazendo uma sequência assim, mais gradual, o pessoal vai entendendo aí os conceitos do sistema operacional e sabendo fazer as coisas ali via terminal, que é muito importante para o pessoal que vai desenvolver aí projetos embarcados com o sistema operacional Linux. Esse livro aqui não é recomendado para quem está querendo conhecer Linux a ponto de desenvolver, de compilar o kernel, de montar ali um sistema operacional com kernel Linux customizado para sua aplicação. Não é esse o objetivo desse livro, tá bom? Eu trouxe aqui um livro para quem é leigo no assunto Linux, vai lá, instala lá uma máquina virtual que seja no seu computador e segue esse livro para conhecer o sistema operacional, saber como as coisas acontecem, como são feitas as coisas, desde as coisas básicas até coisas mais complexas ali de configuração. Então começa lá com comandos básicos, entendimento dos sistemas de arquivos, e vai passando para coisas complexas, redes, configurações complexas do sistema operacional e assim por diante. Então esse é o foco aqui desse livro, tá? Não é um livro de Linux embarcado, tá bom? Deixar bem claro aí para o pessoal. É para quem não conhece o Linux, quer começar a conhecer para depois, futuramente, aí sim utilizar, já saber pelo menos, já ser um usuário do sistema operacional para daí pensar em fazer aplicações embarcadas com o sistema operacional Linux. Vou mostrar aqui um pouquinho o livro para vocês. Tá? Então, esse livro aqui é uma tradução,
tá bom? É um livro internacional, uma tradução da Novatec. É bem legal o livro, tem bastante conteúdo, vale a pena, então, para fazer, não é simplesmente ler, tá? Assim como praticamente todos os livros que eu estou mostrando aqui para vocês, os livros técnicos, não basta simplesmente ler. Você tem que, né, no caso aqui, tem que instalar, não quer instalar num computador só o sistema operacional Linux, instala pelo menos ali uma máquina virtual e vai realizando as atividades que ele vai passando aqui para você, vai digitando os comandos, vai vendo as respostas, o que vai acontecendo no seu computador, tá bom? É um livro bem interessante. Depois eu vou colocar um link também para um outro vídeo no YouTube, não é um vídeo nosso, não, é um vídeo de um outro professor, né, que faz vídeos no YouTube, e ele faz uma resenha muito detalhada desse livro, eu achei muito legal, e é para vocês também terem uma visão de uma outra pessoa que conhece também muito mais de Linux do que eu, que ele é um professor, né, dessa área mesmo de TI, né, e ele faz uma resenha muito interessante, foi também um dos pontos porque eu me decidi para comprar esse livro e começar a estudar com ele aí também a parte do sistema operacional Linux aí em questões de linha de comando. É bem interessante esse livro. Vamos voltar aqui. Um outro livro também sobre o assunto, que é muito legal, é esse livro aqui, tá? Descobrindo o Linux. Esse daqui é um autor, João Heriberto Mota Filho, um cara também fez um trabalho excepcional aqui nesse livro. O livro tem quase 1000 páginas, para vocês terem uma ideia. O livro é gigantesco, muito completo, tá? Só que eu achei que, assim, para quem nunca teve contato, eu achei que ele tem uma certa barreira inicial ali. Não estou falando mal do livro, o livro é ótimo. Eu também tenho esse livro, tá? Um livro excepcional. Mas eu achei que tem aí, principalmente no começo, que ele começa a falar muito, fica exemplificando lá um monte de formas de divisão lá de sistemas de arquivo. Eu achei que acabou ficando ali naquele ponto ali um pouco monótono antes de entrar nos comandos em si, coisa que nesse outro livro aqui que eu mostrei para vocês, o autor já começa aqui nos comandos, né? Então você já vai fazendo uma coisa um pouco mais prática e vai aprendendo de uma maneira mais gradual. Mas eu não estou falando mal desse livro aqui, do Descobrindo Linux, de maneira nenhuma. Esse livro é extremamente bom. É um livro que acho que todo mundo aí que quer conhecer Linux, que quer aprender Linux, tem que ter, porque realmente é uma referência. É muito bom esse livro. Tá bom? E lembrando que esses assuntos de Linux, eles têm muito a ver com um curso que a Microgênesis oferece, que é o curso de Raspberry Pi e ao controle e automação, um curso muito legal. Então, quem está pensando em usar, né, e aprender aí uma ferramenta com um processador mais potente, que dê para fazer coisas mais interessantes, com telas gráficas, com comunicação Ethernet, né? Acho que não tem para onde correr. É muito interessante, vale a pena conhecer a plataforma Raspberry, que eu acho que é, sem sombra de dúvida, a plataforma nesse ponto mais didática que tem. O curso, você não precisa ser especialista em Linux, tá? E nem em linguagem Python, que também é um outro tema abordado aqui. O professor Bruno ele vai abordar os tópicos necessários referente a esses assuntos, tá bom? É um curso também que vai desde o início, não tem pré-requisito assim nenhum, o cara não tem que vir sendo um especialista, muito pelo contrário, e o curso vai fazendo aplicações muito legais ao longo aí dos 3 dias de curso. Tá bom? Então, entrem aqui depois no site da Microgênesis, conheçam um pouco mais aí do treinamento, é um curso que está tendo uma procura muito grande. Tá, o pessoal está gostando muito, o professor lá, o Bruno, fez um material muito legal, inclusive no 3º dia, a parte que a gente fala de internet das coisas, conecta com servidor externo, é muito legal, vale a pena conhecer, vale a pena fazer esse curso. E lembrando também, professores e estudantes também tem desconto especial aí nesse curso presencial, no caso esse aqui é curso presencial, tá bom? Então falem com a gente aí para ter acesso a esse desconto.
E não podia deixar de falar sempre, né, do portal de membros, né, o nosso portal de conteúdo, de treinamentos online. Aí tem muito conteúdo, muito treinamento legal, interessante, que vale a pena você ser assinante. Um grande abraço a todos e até o próximo Dica de Leitura.